a gente vai para o nosso book hash controller e a gente vai fazer uma função. Então, public, essa função vai retornar o quê? Vai retornar um book, né? E o nome dela pode ser adicionar. Adicionar. E, e aqui, ó, a gente vai usar uma nova notation chamada arroba request buddy. E para que serve request buddy? É uma notation que ela vai ir bem aqui, ó. Ela vai ir bem aqui, ó, no. Ok. Essa notation ela vai ir bem aqui, ó, no parâmetro da função. E aqui o request buddy. Isso, aqui é uma requisição de corpo, ou seja, no protocolo HTTP tem a área lá do corpo que vai guardar os dados da requisição. E no caso, o usuário, ele, os dados da requisição são os dados do livro que ele quer adicionar. Então, a gente vai criar um parâmetro do tipo book, entendeu? Request buddy, book. Bem aqui, ó, a gente clica, pam. Aqui, só que aqui tá dando um erro. This method must return a result of type book. Ah, sim, porque é o return. Então a gente vai aqui return. A gente vai chamar nosso objeto book repository, que ele é o objeto que possui vários métodos que manipulam um banco de dados. E aqui a gente vai usar um método muito interessante. Que método é esse? É o método save. Opa, save. Pode até clicar aqui e ele vai salvar o quê? O book. End e o nosso ponto e vírgula. Só que aqui falta algo muito importante. Se aqui no get a gente botou essa annotation em cima da função aqui, nesse adicionar, qual é o método HTTP que, que representa, ou seja, que essa função está representando? Qual o tipo do método? O método é o tipo post. Então a gente vai escrever o quê? Post mapping. Dá um enter para o Spring, pro VS Code conseguir fazer pra gente. A gente clica aqui nesse de baixo, ó, que aí ele não vai, porque o de baixo vai fazer só isso daqui. Se fosse o outro, ia criar uma nova função. O objetivo é só no texto. Então aqui a gente vai testar para ver se está funcionando, beleza? Ok, agora a gente vai usar o Postman, que é um local que a gente consegue testar as nossas requisições para ver se nosso sistema está funcionando. É bem fácil de usar o Postman e eu vou te ensinar certinho como que se faz isso. Aqui eu estou usando aqui online ele, né? Então vamos aqui em New Request. E aqui ele já perceberam que ele abriu uma pasta que tem esse método, tem os métodos aqui, ó. A gente pode testar primeiro aqui, bora testar o método get. Então bora aqui está localhost. Aqui a gente está escrevendo a URL, entendeu? Localhost, dois pontos, barra, ou melhor, não precisa disso, dois pontos, 8080, barra, livros. Por que livros? Porque livros no início da controller de livros, a gente setou o request mapping, não sei se vocês lembram o request mapping. Ok, agora a gente vai aqui clicar no send. Tem um get, e aqui já tinha um objeto cadastrado, né? Mas inicialmente o de vocês provavelmente vai estar vazio. Isso é o normal. Aí a gente vai mudar o método para post, né? Agora. E no body, que é justamente o que a gente está falando do request body, a gente vai clicar em raw, que é para a gente poder escrever, né? E aqui entre chaves a gente vai cadastrar o nosso livro.
vou dar o nosso método post para ver se aquela função que a gente fez está funcionando. Send. E beleza, funcionou. As crônicas de Spiderwick, 200, ok. Então, beleza. A gente viu a annotation post mapping. A gente criou a nossa função para adicionar. E o tipo do parâmetro, que essa função vai ter um parâmetro, o usuário vai enviar algum dado. E o tipo do parâmetro a gente vai usar um request body para enviar um objeto do tipo book. Então esse foi o nosso método post. Agora o próximo método que a gente vai ver é muito tranquilo. É porque nosso próximo objetivo, por exemplo, vamos supor que a gente cadastrou um novo livro, As Crônicas de Spiderwick, só que na verdade a gente queria cadastrar As Crônicas de Nárnia. Entretanto, a gente errou o nome, o finalzinho do nome. Como é que a gente faz para ajeitar isso daí? A gente vai utilizar um novo método HTTP. Que método é esse? Você sabe? Vai ser o método @putMapping. O que o putMapping faz aqui no Debug? O putMapping ele faz o update, a atualização. Então, vamos aqui, public vai retornar um book porque no final das contas ele vai salvar de novo um livro que já estava salvo, só que com a sua atualização. Então é bem simples, eu vou te mostrar certinho como se faz isso. Vamos com calma. Por enquanto, só aceite que ele vai retornar um book e já já você vai ver o porquê. Você sabe o porquê ele vai retornar um book? Ok. E o nome dessa função vai ser atualizar, o nome que a gente está dando agora. Atualizar. Public book atualizar. O parêntese. E aqui as chaves, que é tudo isso é padrão de função, entendeu? E agora é uma parte interessante. Por quê? Porque agora a gente vai utilizar uma nova notation. Que notation é essa? Arroba path variable. É um novo tipo de notation para deixar nosso parâmetro especial. Ou seja, a gente está economizando código e deixando o Spring fazer o código por nós. Então, arroba pathVariable. É uma notation que ela vai junto com um parâmetro que vai nessa função atualizar. É um parâmetro muito importante que na requisição a gente vai ter que indicar. E esse parâmetro que a gente vai ter que indicar é justamente o ID do livro que a gente quer cadastrar. Porque o objetivo não é, primeiro, identificar esse livro no banco de dados, esse livro que a gente quer modificar, que a gente quer atualizar, e depois de identificá-lo, a gente vai atualizá-lo. Mas para atualizar algo, primeiro a gente precisa fazer uma varredura. Então, o path variable, ele serve justamente para receber ó, um dado vindo do usuário através da URL, entendeu? Então, o usuário ele vai falar aqui, ó, localhost 8080 barra livros barra e qual é o ID do usuário que a gente quer atualizar no momento. As crônicas de Spiderwick para as crônicas de Nárnia. É o ID2, pois é o usuário 2. Então a gente vai fazer o barra e esse 2 é o path variable. Path vem do inglês caminho. Variável é porque é o parâmetro, é a variável que a gente está trabalhando. A gente vai receber do usuário. E vai ser essa daqui. E uma vez pegando esse número do ID, a gente vai descobrir qual livro possui esse ID. Vamos lá. Então aqui vai ser um long ID. Path variable. Qual o tipo do parâmetro? Long. E aqui ID. Aqui tá dando erro porque ele falou que tem o return, né? Que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer certinho. Ok, mas beleza. Então vamos aqui.
Entretanto, a gente tem que também entender que é, o método do put, ele é bem parecido com o post. A diferença é que a gente não vai criar um novo. A gente vai modificar um já existente. E o único dado que a gente não pode modificar é o ID. Por isso que a gente vai receber o ID na requisição. Entendeu? Então aqui, como ele é muito parecido, a gente vai também receber dados do corpo, do body, vindos do usuário, entendeu? Então é uma função mais complexa, porque a gente vai receber um ID pela URL e no corpo a gente vai receber o dado da atualização, o dado atualizado do nosso objeto book. Então, gente, é bem fácil. Arroba request buddy do tipo book, o nome do objeto e o objeto é book. Vai pegar o nosso objeto book e a gente vai usar o nosso set lá do nosso setter e getter na model, bem aqui na model, ó, setter e getter. A gente vai usar a nossa setter, a nossa função gerada automaticamente pelo Spring, que no Java não era assim. Então a gente vai setar o ID, porque o ID, o usuário vai dizer qual é o ID. Então, esse book que inicialmente está assim, todos os dados vazios, a gente vai setar logo o ID nele. O ID do tipo, o ID, o valor do ID é o ID do que o usuário passou. Uma vez setado o ID pela gente, o resto dos dados a gente vai, são os dados aproveitados do request body, entendeu? Entendeu? Então no request body, o usuário não vai enviar o ID. O ID vai ser enviado pelo path variable, ou seja, na URL, na parte da URL. E o request body vai receber os dados. Então a gente seta o ID aqui. E uma vez setado o ID, porque antes estava vazio, né? Porque o usuário só deu os outros dados, agora a gente pode salvar o nosso book, porque os outros dados já estão, por incrível que pareça, já estão preenchidos pelo usuário. Em tempo de execução, vai estar preenchido. Então aqui return book repository, né? Para a gente poder mexer no banco de dados. Save, um save comum, book. Então, gente, é basicamente isso daqui. Esse é o nosso método atualizar. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai recarregar aqui nossa aplicação. Recarreguei. A gente vai testar no Postman. Ok, então, uma vez feito a função do put, né, do update, para a gente poder atualizar um livro, agora a gente pode ir aqui no Postman para testar realmente se funcionou. Então, primeiro, porque tudo é a base é o HTTP, ok? Então, aí, nosso código é baseado no HTTP, o Postman é baseado no HTTP, então aqui a gente vai dizer qual é o tipo do método. E o tipo do método que a gente vai trabalhar agora é justamente o put, que o put ele significa atualizar nesse sentido. A URL é a mesma de antes, e aqui, ó, gente, aqui a gente não. A gente primeiro tem que setar o nosso path variable, que path vem de caminho, ou seja, de URL, e o path variable que eu vou setar é justamente o 2, que é o ID do, é, do elemento que eu quero mudar, ID2. Ela está lá no banco de dados. E aqui vem a parte do corpo, entendeu? Então, bora aqui. Vamos aqui. Nome, façam aí ao mesmo tempo. Nome. E aqui é os dados que eu quero mudar. Antes estava as crônicas de Spiderwick, eu quero mudar para as crônicas de Nárnia. Esse é a parte do dado que eu estou atualizando. Agora a gente vai fazer a nossa requisição. Pum, deu erro. Ixi, not found. E agora? Por que será? Vamos voltar no nosso código para a gente tentar descobrir o que causou esse problema bem aqui. Ok, então, gente, deu um erro, ele não conseguiu encontrar o URL, mas por quê? Porque a gente tem que dizer pro Spring
qual dos nossos parâmetros é, é o parâmetro que representa o que vai vir na URL, no path. Então a gente vai dizer bem aqui, abrindo parêntese, que o nome desse parâmetro é id. Então, e a gente vai botar entre chaves porque é uma maneira de sinalizar para o Spring que esse id aqui é um valor que vai ir mudando, entendeu? Uma hora é 2 no nosso caso, mas uma hora pode ser 300, pode ser 1000, entendeu? Aqui a gente vai então recarregar. Então aqui, gente, é as Crônicas de Nárnia. E se a gente simplesmente enviar o put assim, vai acontecer um detalhe interessante. Bora ver o que vai acontecer. E conseguimos atualizar o nome. Aê, que bom, conseguimos. Mas o problema é que aqui a descrição e o preço estão nulos. Por quê? Por quê? Porque, como eu disse, o ID está sendo dito pela URL, o conteúdo está sendo dito pelo corpo, pelo body. Só que aqui a gente não repetiu os dados anteriores, então a gente refez com os dados nulos. Só que se a gente estivesse trabalhando junto com uma aplicação front-end completa, essa aplicação front-end, ela, por natureza, ela ia pegar os dados anteriores e o front era para fazer isso, entendeu? Mas como não tem front, então a gente vai simplesmente setar aqui o que no caso é o muito bom, né? Muito bom. Ou seja, a gente vai repetir, entendeu? A gente não fez antes, mas a gente tá fazendo agora. E aqui o 200. Aqui, ok, agora tá tudo atualizado e o que não era para estar atualizado tá certinho aqui. Ok, então recapitulando, a primeira notation que a gente viu foi o put mapping. E qual é o detalhe do put mapping que a gente não pode se esquecer? De dizer qual o nome do parâmetro que será o parâmetro que receberá o dado provindo da URL. No caso, vai ser o ID. A gente criou nossa função. A gente disse que nosso path variable, ou seja, a variável que vai vindo da URL. Variable. Variável não. Variable é o do tipo long, chamado id. E o nosso request body, que é o que vai vir no corpo da requisição, request body, vai ser de novamente parecido com o post, né? Book, do tipo book. É, e aqui vamos ver aqui o próximo detalhe que a gente disse que book, o ID dele vai ser o ID vindo no path variable, 7D. Então aqui 7D, o ID, né? E aqui, e por último, a gente vai dar um retornar, salvando save book, nosso objeto. O próximo método vamos supor que a gente quer deletar aquele primeiro, aquele primeiro cadastro que ocorreu de D1. Então a gente vai ter que, qual o tipo do método HTTP para isso? Qual é o tipo? Esse tipo se chama delete em inglês, mais certinho, delete, ou seja, para deletar. Então, vamos lá, o primeiro passo, assim como anteriormente, é a gente criar uma função, uma função que vai fazer esse trabalho. E nessa função a gente seta as notations necessárias, para a gente poder fechar o CRUD completo, e assim você receberá a experiência em Java e vai poder dizer que você trabalha
com Java e com Spring, que você sabe mexer nessa ferramenta. Pelo menos o básico e mais importante você conhece. E é o que importa. Public. E o que essa função vai retornar? Você sabe qual o tipo de dado essa função vai retornar? Gente, se a gente tinha uma coisa e a gente aplica um delete nela, a gente deleta ela, o que sobra? O nada, o vazio. Então, o tipo que vai retornar é o tipo void. E o nome dela vai ser deletar. E para deletar, a gente vai deletar o quê? A gente pode identificar também, a gente pode identificar o que a gente vai deletar. Vamos pensar, de qual maneira a gente pode fazer isso? Eu acho que talvez se o usuário dissesse o ID do objeto e ele enviasse isso para a gente, já seria suficiente. Porque a gente ia trabalhar em cima desse ID que o usuário enviou. Então, a gente vai fazer que nem anteriormente, a gente vai também setar um path variable. Variable, perdão, enter, long id. Só que, assim como sempre a gente teve que fazer, a gente vai ter que dizer qual o método que a gente vai aplicar. E para isso a gente vai setar justamente o annotation. Arroba delete. Delete. Delete mapping. E o deleting E o deleting mapping, a gente vai ter que fazer o mesmo padrão. A gente vai ter que dizer opa, a gente vai ter que dizer qual é o nome do da do parâmetro que vai receber esse dado. No caso, o nome do parâmetro é id. Então aqui entre chaves e id. Agora a gente vai utilizar uma função muito importante. E ela é bem fácil de entender. Eu vou mostrar para vocês certinho como é que se faz. Então aqui return book repository, como sempre. E aqui a gente vai dar um delete by id, que é uma função que veio da JPA repository. E essa função, ela é que vai deletar um objeto book pelo id dele. Ok, id. End. Ok, ok, ok. Só que aqui tem alguma coisa errada. Termo return, entendeu? O termo return em si já é um vacilo. Perdão. Aqui a gente então vai salvar e a gente vai reiniciar. Na primeira etapa, a gente vai dizer o método que a gente quer trabalhar e o nome dele é delete. Aqui na URL a gente vai dizer por parâmetro qual é o ID que a gente vai querer apagar. Qual é o book que a gente vai querer apagar. É o primeiro book. Então a gente vai dizer que é 1. Paulo, só isso, é só mandar agora. É só isso. Bool, void. Agora a gente vai testar se funcionou. Get livros. A gente vai pegar todos os livros. Funcionou, só sobrou o de D2. Então, galera, esse foi o curso. Aqui a gente fez o CRUD completo, ou seja, a gente fez o post, o delete, o... a gente fez o update e a gente fez o get. Então, gente, foi o CRUD completo. Essa é a base para fazer uma aplicação Spring completa. Você sabe agora. E assim que você terminar esse curso básico de Spring, porque esse aqui é o básico do básico, é o começo de tudo, você vai ter seu currículo de Spring básico, que eu vou
formular e eu tenho que olhar para a câmera. E a partir de agora, confira os próximos cursos, as próximas aulas. Se tiverem aulas extras para melhorar seu código, aproveite. Então, obrigado, valeu.